Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da plataforma Assad, agora iniciando, entre aspas, uma nova matéria, tá? Que não é bem uma nova matéria porque é sistema endócrino, mas é de certa forma uma nova segmentação, né? Um novo conteúdo, que é o conteúdo de ah, hormônios femininos, ciclo menstrual, e tudo mais, né? Um monte de coisas aí relacionadas à dinâmica hormonal feminina. Pedro, vai ter uma aula específica só para dinâmica hormonal masculina? Não, né? Porque não tem nada na dinâmica hormonal masculina, nada. É o tempo todo a mesma coisa, tá bom? Sempre, sempre, sempre. Níveis iguais de testosterona o mês inteiro, níveis iguais de tudo o mês inteiro. Então, o homem não tem nenhum tipo de evento interessante, nenhum tipo de mudança ou de oscilação. Ou pelo menos não deveria ter, né? Que, que bom que não tem. Mas às vezes você aí tá assistindo, pode ser um rapaz que tá passando por oscilações, né? Às vezes fica mais triste, às vezes fica mais emotivo. É... Mas aí, né? Entra pro jiu-jitsu, vai treinar e para com isso, né? Porque ficar oscilando no mês não pode, né? O homem, ele tem toda a fisiologia dele programada de modo regular. Então você não pode ficar indo toda hora pra cima e pra baixo. Agora, a mulher não. A mulher tem uma fisiologia extremamente complexa, que muda o tempo todo, né? Mulher vive em ciclos, então é radicalmente distinto o ambiente hormonal de uma mulher de acordo com a semana que ela tá, de acordo com a fase do mês em que ela tá, beleza? E a gente vai aprender isso aqui hoje. Pedro, isso aqui cai no Enem? Pouco, cai pouco, tá? Mas cai, mas não cai muito. Não dá pra dizer assim, ah, isso aqui cai todo ano. Claro que não cai todo ano, mas aparece vez ou outra uma questão aí e, pô, tem aparecido talvez um pouco mais nos últimos anos. Eu acho que é um tema de interesse do Enem. Acho que é um tema que o Enem gosta e é um tema que o Enem valoriza, então tem total chance de cair esse ano e de cair. E se no Enem cai mais ou menos, mas em outros vestibulares cai muito. Entendido? Então, perfeito. Vamos nessa. Vamos começar aqui, tá bom? Vou ficar aqui olhando pra galera. Deixa eu ver aqui quantas pessoas tem, né? Bacana, tem aí praticamente 500 pessoas. Tá, então vamos lá. Primeira coisa, antes de eu entrar de fato nisso aqui, só para você já se familiarizar um pouco, essa imagem aqui ela vai ser o guia da nossa aula. E essa imagem aqui, para alguns ela pode parecer muito complexa, mas na verdade é uma imagem que faz total sentido e é uma imagem que tem uma interpretação simples. É uma imagem que, quando você tem todas as peças encaixadas, você deveria estar apto a entender tudo dela, tá? Tudo mesmo. Tem que entender cada curva dessa, por que que cada curvinha dessa aqui subiu, cada curvinha desceu e por que que isso aconteceu nessa fase, tá? Você vai entender o que que é isso aqui, tá bom? Isso aqui é o ciclo ovariano da mulher, o que que tá acontecendo dentro do ovário dela, tá? E isso aqui é o que tá acontecendo no endométrio dela, beleza? Então, esse período aqui, por exemplo, é o período em que a mulher tá menstruando, né? Quando ela tá menstruando, ela tá jogando fora a camada de revestimento do útero dela, do endométrio dela. Tu vai entender tudo isso aqui, tá? Mas eu já quero chamar a atenção para isso, né? Olha como que os hormônios, eles são muito variáveis. Quando a mulher tá menstruando, ela tá numa baixa hormonal, basicamente, né? Os hormônios dela estão quase todos meio que baixos. E aí ela termina de menstruar, acabou ali o período, né? Acabou a menstruação, já saiu tudo. E aí, o que que acontece agora? Ué, começa a subir o nível de estrogênio da mulher e daqui a pouco sobe muito o nível de LH e o nível de FSH dá uma caída e depois ele sobe e o nível de progesterona só depois daqui que ele começa a subir e depois tudo cai. É isso mesmo, muita variação. E a gente vai entender melhor agora o que que são essas variações. Mas antes, é o que eu ia dizer, né, eu estou apresentando aqui, mas antes da gente entrar mesmo nisso aqui, vamos entender a coisa de um aspecto mais geral. Então vamos lá. Quando a gente fala do ciclo feminino, pode ser ciclo menstrual, pode ser ciclo hormonal, pode ser o que tu quiser, tá bom? Ciclo menstrual, pode ser período, tudo isso. Vamos falar assim, quando a gente fala do ciclo menstrual de uma mulher, a gente precisa lembrar na hora de 4 hormônios. Tem 4 hormônios que são hormônios que participam aqui obrigatoriamente, tá bom? 4 hormônios principais, basicamente. Então vamos lá. Primeiros 2 hormônios que eu quero que você pense. Eu não tô jogando tudo no quadro, eu quero que você vá aprenda a puxar isso, porque eu não lembro dessa matéria aqui, mas eu consigo saber ela inteira, se eu começar a puxar daqui de onde eu vou puxar. Então, primeira coisa, tem 4 hormônios aqui.
Você vai lembrar primeiro do FSH, que participa do ciclo menstrual. Lembra, então o FSH é liberado por quem? Pela hipófise, tá? Então a tua hipófise aqui na tua cabeça, também chamada de pituitária, libera o FSH. Lembrando, né, adenohipófise, não neurohipófise. Neurohipófise nem produz hormônio, ela só secreta ADH e ocitocina. Enquanto que a adenohipófise, ela tem 6 hormônios, lembra? Ela tem LH, FSH, GH, ACTH, TSH e prolactina, adenohipófise. Então, tem o LH também, né? Tem o FSH, tem o LH, tem o estrogênio. Esses dois aqui são produzidos por quem? Pela hipófise. E o estrogênio e a progesterona pelos órgãos pélvicos da mulher. Vamos colocar assim, num primeiro momento. Pelos órgãos pélvicos. Então, órgãos pélvicos eu posso estar falando de qualquer coisa que está ali na região da pelve. Claro, começa focando principalmente no útero, mas eu já vou te explicar melhor isso. Então, esses são os 4 hormônios protagonistas. Não, existem outros ainda, mas esses aqui são os 4 hormônios de fato que, se cair, vai ser sobre eles, provavelmente. E além disso, o ciclo menstrual feminino ele tem então 4 hormônios principais, mas ele tem também duas fases. Duas fases. Primeira fase é a fase folicular. E segunda fase é a fase lútea. Acabou. Já entende aqui tudo. É isso mesmo. Você tem aqui essas. Pá, isso aqui é a estrutura inicial do ciclo. Então, o ciclo tem a fase folicular, tem a fase lútea também. Beleza? Perfeito. Ah, por que, que o nome dessa primeira fase é fase folicular? Porque essa primeira fase. Lembrando, tá? Supondo aqui, vamos supor um ciclo aqui o tempo todo de 28 dias. Que seria a duração mais padrão de um ciclo, mas o ciclo pô, pode ter outras durações também, pode ser menor ou pode ser maior, tá bom? Pode ter 24 dias, 21 dias, pode ter 32 dias. Ciclo de 28 dias é apenas o exemplo genérico que a gente utiliza para estudar. Isso não quer dizer nada de ruim ou bom, assim, se o meu ciclo tem 30 ou 26, não, a princípio não quer dizer nada. Enfim, tem duas fases. E aí, aproximadamente, cada fase tende a durar 14 dias. Sim, tá bom? A fase lútea é a mais definida. A fase lútea, de fato, dura sempre 14 dias e a fase folicular, ela pode ser maior ou menor. Então, quem muda a duração do ciclo é a primeira fase. Eu vou resumir aqui de maneira grosseira. Essa primeira fase folicular é toda a fase em que a mulher está preparando para soltar um óvulo. O que é o óvulo? É a célula que a mulher tem que vai ficar disponível para gerar um bebê. Entende? Então, o óvulo é isso. O óvulo é a célula que a mulher tem, assim como o homem tem o espermatozoide. Vamos dar um nome certo para isso? É gameta. Tá? O que é um gameta? Gameta é uma célula que ela tem metade do material genético daquela espécie, ou seja, ela está programada para se juntar com outra célula e compor o material completo da espécie e virar um novo indivíduo. Entende? Então, a fase folicular, ela pode ser resumida como a fase em que a mulher está preparando para soltar um óvulo. E a fase lútea é a fase em que ela já soltou esse óvulo. E agora ela meio que vai manter isso. Só um instante, galera. Pronto. E a fase lútea é quando ela já soltou o óvulo. Então já vamos começar a conectar com a realidade, que é o seguinte: você sabe que existe um período no mês que é o dia da ovulação, que ali é considerado quando que começa, de fato, você poder engravidar. Claro que é um pouco antes, né? Mas a partir desse dia da ovulação, é o dia que a mulher já soltou o óvulo já está disponível para ser fecundado. Lembrando, o que seria fecundação? Seria justamente um espermatozoide conseguir entrar naquele óvulo e combinar o material genético e gerar o que a gente chama de zigoto, que aí já é uma célula com material genético completo, já é um futuro indivíduo ali. É isso, essas são as duas fases. Então, fase folicular é como se fosse uma fase preparatória, em que a mulher está preparando ali para liberar aquele óvulo. E a fase lútea é a fase em que agora ela se preocupa em se preparar para engravidar, porque ela já liberou o óvulo. O que que o organismo da mulher pensa? Isso aqui é uma coisa muito importante para você entender agora. O que eu vou falar agora é crucial para entender o ciclo feminino. Todo santo mês, o organismo da mulher pensa que ela vai engravidar. Todo mês.
uma mulher que tá tendo um ciclo menstrual, é porque o organismo dela tá tentando fazê-la engravidar. Ó, ele tá liberando um óvulo ali. Tá claro que ele tá preparado pra gerar uma nova vi a ali quer dizer, falando aqui, óbvio, a nível biológico, né, não é tem que é muito perigoso, né, não esqueça disso, que nós não somos animais, então não somos bichos, né, então o ser humano não é apenas a biologia dele, o ser humano tem a camada moral e a camada espiritual, intelectual, então, tô falando a nível biológico, o ciclo menstrual é sim um ciclo que é totalmente focado na gravidez. Então, na verdade, a fase lútea é isso, já liberou o óvulo e agora o corpo vai fazer o quê? Se preparar para aquele óvulo ser fecundado e virar de fato um bebezinho, ok? Perfeito. Quando que o ciclo menstrual começa? Fica com isso aqui também, porque, cara, poderia parecer uma questão muito complexa em que fosse necessário isso, tá bom? Tem 28 dias, mas o que que é o dia um do ciclo? O dia um é o dia da menstruação. Você deve contar os dias do seu ciclo sempre a partir da data da menstruação. Assim que desceu a menstruação, pá, dia um do ciclo, tá? Essa fase aí da menstruação, do sangramento menstrual, deve durar 5 dias, 6 dias, às vezes 8 dias, algo assim, tá. E provavelmente vamos colocando aqui já pra tu ter a referência, né. Dia um vai ser isso aqui, vai ser o dia da menstruação. Provavelmente em um ciclo regular, lá para o dia 14, você vai ter o dia da ovulação. E provavelmente, lá para o dia 28, acabou o ciclo. Deixa eu ver se tá ficando bom aqui na câmera. Lá para o dia 28 é o último dia do ciclo, tá bom? Lembrando que a menstruação ela pode ser referenciada como o quê? Período de descamação do endométrio. O que que é endo? Esse endo quer dizer dentro, né? Então, endométrio é aquela camada, como se fosse um colchão que tem dentro do útero da mulher. Então, aqui, ó, esse é o útero de uma mulher. Aqui seria o canal vaginal da mulher. Aqui seria a parte baixa do colo do útero dela, tá? Aqui é propriamente, né? O bebê o bebê ele cresce aqui dentro, tá? É que você vai achar estranho, mas o útero fica imenso, ele fica muito grande. O útero tem um poder de crescimento absurdo, tá bem? Aqui estão os ovários da mulher. Como se fosse um análogo, embriologicamente falando, é um análogo dos testículos masculinos, porque os testículos masculinos também são o local onde são produzidos os espermatozoides, que são os gametas masculinos. E os ovários femininos, eles vêm da mesma origem embriológica, mas eles ficam para dentro da mulher e ali ela está produzindo o quê? Ela está amadurecendo os óvulos dela. Por que que eu digo amadurecendo os óvulos dela? Isso é importante, porque quando uma mulher nasce, ela já tem todos os óvulos da vida dela aqui dentro. Sabia disso? Todos os óvulos da sua vida, eles já estão aqui dentro, você não produz novos óvulos. Todo mês você pega um e ó, pu 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 pu, termina o amadurecimento dele e libera. Isso é muito interessante. Você consegue fazer um exame, geralmente quando uma mulher ela já tá com uma idade um pouco maior, 36 anos, 37, e ela quer saber como é que estão as chances dela de engravidar, ela faz um exame de reserva de óvulos. Ela consegue contar quantos óvulos ela ainda tem. Então eu não sei agora ao certo quantos que uma mulher tem a vida inteira, mas eu acho, considerando que a partir dos 10 anos ela menstruasse, e aí agora mais ou menos ela vai liberar ali uns 15, 14 por ano, hã, e ela vai ficar fazendo isso até talvez os 40, vai ter ali é isso mesmo, eu lembrava de algo perto de 500. Uma mulher geralmente nasce com uns 500 óvulos ali talvez, não tenho certeza absoluta se é 450, 400 ou se é 600, entendeu? Como é que é a dinâmica aqui? Todo mês um desses óvulos aqui, ou esse, pega, um desses óvulos não, né, um desses ovários, pega aqui um óvulo e termina o amadurecimento desse óvulo e libera ele aqui, pelas trompas uterinas, também chamadas de trompas de Falópio. Não cai esse tipo de coisa, né, esse tipo de nome, mas só para você ter uma noção. E aí ele vem aqui e fica disponível para ser fecundado, para um espermatozoide chegar aqui, encontrar ele e fecundar. Entendido então? E é isso.
Se não houver essa fecundação, o corpo tal joga tudo fora, joga toda a camada que ele vinha construindo aqui, que ia ser como se fosse uma cama para implantação do feto, para implantação do zigoto, né, que vai virar o feto, joga tudo fora, e isso é a menstruação. Então só isso que eu falei agora já sugere o quê? Que na verdade, o evento em que uma mulher de fato engravida, ou seja, de fato há uma fecundação, esse evento por si só, ele tem que ter algum tipo de repercussão endócrina que faça com que a mulher pare de menstruar, e tem. Porque senão como que ela teria parado de menstruar? Você entende o que eu quero dizer? Você vai compreender isso tudo daqui a pouco, tá? Então, é isso, quando uma mulher engravida acontece alguma coisa, acontece alguma liberação hormonal que ela simplesmente não vai menstruar, porque se ela menstruasse, ela estaria tendo um aborto. Ela estaria, né, isso acontece, né, uma coisa que está fora do controle de uma mulher, ela sempre pode ter um aborto espontâneo, que é, por algum motivo, o endométrio dela descamou. E você vai entender que o principal motivo para isso geralmente é algum problema hormonal, alguma falha no ciclo de hormônios dela, que são os hormônios que seguram aquilo ali, entendeu? Então agora, né, depois dessa introdução, a gente pode dizer com tranquilidade que o ciclo menstrual feminino, ele é um ciclo que está relacionado aqui. Vou pegar aqui só mais uma página para eu escrever. Ele é um ciclo que está relacionado ao processo de maturação de óvulos, maturação de óvulos, ao processo de crescimento do endométrio. Possivelmente, se a mulher não engravidar, quer dizer, se ela não engravidar, é certo que vai acontecer o quê? Descamação do endométrio. Aquele endométrio, aquela camada uterina interna vai ser jogada fora, tá bom? E tudo isso aqui só pode acontecer por meio de muita coordenação hormonal. Entendido? Então essa é a visão geral e é isso que a gente vai ver agora. Pedro, qual é o primeiro passo dessa coordenação hormonal? Vamos lá direto para ele. Primeiro passo é o eixo. Só uma coisa que eu queria adicionar na aula, eu já falei sobre isso, tá bom? Mas lembre, o que que são gametas? Gametas são as células que têm metade do DNA da espécie, né? São células germinativas, a gente pode dizer assim. O que que são gônadas? Gônada, é importante você saber essa palavra para essa matéria. Gônadas são os órgãos que produzem os gametas. Então, as gônadas masculinas seriam os testículos e as gônadas femininas seriam os ovários. Entendido? Perfeito, né? Não confundir com óvulos. O óvulo, ele é o próprio gameta, tá? É isso, né? Assim como o espermatozoide é o próprio gameta e a gônada é o órgão. Entendido? Então, vamos falar aqui de uma coisa chamada eixo hipotálamo hipófise, ou seja, até aqui normal, né? Hipotálamo e hipófise a gente conhece, é um eixo que está falando da conexão entre o meu hipotálamo e a minha hipófise, que é a glândula pituitária, a glândula mestra. Mas a gente vai falar de um eixo que se chama hipotálamo, hipófise, gônada. Ou seja, essa coordenação hormonal passa por esses três. Tá bom? Lembrando que é hipotálamo é uma região que está no encéfalo, tá ali na base do nosso cérebro, que é uma região do sistema nervoso que controla a nossa hipófise, controla todo o nosso corpo, ele regula a nossa temperatura, ele mede várias coisas do nosso corpo. Isso é o hipotálamo, e ele é o chefe da hipófise, que é a gerente do sistema endócrino, certo? Ele vai liberar um hormônio. Você lembra que todos os hormônios do hipotálamo, na verdade, são hormônios que fazem o quê? Fazem com que a hipófise trabalhe, né? Então ele vai liberar um hormônio para a hipófise que vai se chamar. Ele não tá aqui naquela primeira contagem que eu fiz, tá bom? Dos 4 hormônios, porque ele é um, né, ele tá fora disso. Ele é o começo lá de como que a coisa acontece. Ele vai liberar um hormônio chamado GnRH, tá? Esse RH é de Release Hormone, né? Hormônio liberador. E esse GN é de gonadotropina, tá? Então é hormônio liberador de gonadotropina. Então começa com o hipotálamo aqui, ó. Pensa nisso aqui, ó. O hipotálamo, ele libera
GN, que é gonadotropina ou gonadotrofina, tá? RH. Ou seja, esse hormônio dele não vai direto na gônada. Ele é o hormônio que ele é o liberador das gonadotrofinas. Ele vai fazer a hipófise liberar os hormônios gonadotróficos. O que são hormônios gonadotróficos? São hormônios que fazem as gônadas trabalhar. A hipófise tem hormônios tróficos, né? ACTH é o adrenocorticotrófico, TSH é o tireotrófico. Ela tem ali o LH e o FSH, que são os dois hormônios gonadotróficos, porque são hormônios que vão para as gônadas, tá bom? A hipófise tem esses dois no caso. Tá vendo aqui, ó? Esses dois aqui são os que a gente vai chamar de hormônios gonadotróficos. Por quê? Só porque eles mexem nas gônadas. Até no homem, né, faz liberação de testosterona e espermatogênese, esses dois aqui, mas o protagonismo deles aqui nas matérias é no ciclo feminino, né? Então, os gonadotróficos são esses dois aqui. Mas quem é que fala para a hipófise liberar os gonadotróficos? O hipotálamo mandando o GNRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofina. Entendeu? Então, o hipotálamo solta o GNRH. Então, aqui, ó, o hipotálamo tá aqui, né? Vamos deixar ele aqui desenhado. Solta o GNRH. E o GNRH faz o quê? Vem aqui na hipófise. Entendeu? Quando ele chega na hipófise, ele vai fazer com que a hipófise libere os hormônios dela, libere os hormônios que vão agir lá nas gônadas, tá bom? Então, até aqui tu tá entendendo tudo, né? O hipotálamo começa fazendo isso. Qual é a resposta da hipófise? A hipófise ela faz o quê? Ela libera LH e FSH. Acabou. Ela libera LH e FSH. Então é isso. Hipotálamo joga isso aqui na hipófise. E a hipófise, em resposta a isso, faz o quê? Libera LH e FSH, que vão agir onde? Nas gônadas, tá bom? Especificamente nas gônadas femininas aqui, que é disso que a gente está falando. Entendido? Tá. O que esses hormônios fazem agora? Eu vou dar uma pausa, né, na explicação linear para explicar o que esses hormônios fazem. Então vamos lá. Começando pelo FSH. FSH significa folículo estimulante, né? Folículo Stimulant Hormone, tá? Então é o hormônio estimulante do folículo. O que é esse folículo? Muita gente fica, Pedro, o que é esse folículo? Vem aqui então no ovário. Você não vai ver aqui dentro do ovário simplesmente óvulos. Tu não vai ver isso, tá? O que você vai ver dentro do ovário são folículos. Pedro, mas espera aí. O folículo ele é o óvulo? Não. O folículo ele é a casinha do óvulo. Entendeu? Então vou desenhar aqui agora como que seria um folículo, ó. Um folículo aqui, um folículo aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Vários. Dentro de um folículo mora quem? Um óvulo que está esperando para amadurecer. Pá, é isso. Entendeu? Dentro de um folículo mora um óvulo que está aguardando para ser libertado, está aguardando para amadurecer. Quem é que vai fazer com que esse folículo aqui, escolhido nesse mês, cresça? O FSH. Acabou, é só isso. Quando começar a ter aqui a ação do FSH, eu vou desenhar aqui como se fossem os folículos um pouquinho menores. Aqui, ó, o FSH escolhe aqui, ó, e pá, pá, pá. Um folículo vai sendo estimulado. Entendeu? Então, cada ovário tem vários folículos, e aí o FSH vai agir dessa forma. O FSH vai fazer com que um folículo aqui seja amadurecido, seja estimulado. E o que que esse folículo vai liberar? Não agora, tá bom? Mas daqui a pouco. O que que esse folículo aqui vai liberar? Vai liberar duas coisas. Uma delas é um óvulo, tá bom? O folículo é como se fosse a casca onde o óvulo tá. E aí daqui a pouco vai sair daqui exatamente isso, vai sair daqui um óvulo. E essa casca que vai ficar do folículo não presta para nada. Não, ela vai virar outra coisa. Ela vai virar uma mini glândula temporária. Olha que loucura, tá? Ela vai virar uma mini glândula temporária. Nome dessa mini glândula temporária, corpo lúteo.
entendeu? Mas não é agora, tá? Não é agora. Vamos lá, olha só. A gente tem aqui o começo, né, a mulher tá aqui basicamente menstruando, tá ficando sem o endométrio dela, e agora os hormônios LH e FSH, eles começaram a subir. Quando eles começam a subir, olha o que que começa a acontecer no gráfico. Então, ó, corta a partir daqui e veja que eles começaram a subir. Concorda comigo? Tá visualizando? Começaram a subir os dois, né? Aqui, ó, o LH de roxo e o FSH aqui já estava aqui um pouquinho alto, começou a subir um pouco antes, aqui, ó, partindo aqui, ele começou a subir, o LH também começou a subir. Olha o que que vai acontecendo aqui dentro do ovário. Tu tinha aqui o folículo e o folículo vai crescendo, 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 até que ele libera alguma coisa. O que que é isso aqui que foi liberado pelo folículo? É o óvulo. Mas note que no desenho o óvulo meio que desaparece, né? Não é mais mostrado aqui, ele foi liberado. E olha que interessante, o que que acontece com a casca, com o folículo? Vira isso aqui, ó. Isso é o corpo lúteo. Isso é o corpo lúteo, entendeu? O corpo lúteo é essa glândula temporária que todo mês aparece. Todo mês aparece. Tá entendido? Então, ó, já matamos o GNRH, que era o hormônio lá do hipotálamo, tá bom? Função do GNRH, se cair em prova. Eu tô explicando desse jeito pausado, né, repetitivo, pra gente ter certeza que não tem como ser surpreendido por isso em prova, até porque caiu ano retrasado uma questão dessa, né? E caiu aí nos últimos anos questões sobre isso, tá? Teve uma que foi sobre a zona pelúcida do óvulo, então foi sobre reprodução feminina também. Enfim, é bem importante. Vamos lá. O GNRH não tem dúvida mais, tá bom? O GNRH ele faz a hipófise liberar o FSH e o LH, tá? E eu já adianto, o FSH eu já expliquei aqui. O FSH ele é o folículo estimulante, tá? E o LH você vai entender que ele é o hormônio luteinizante, ele é o hormônio justamente que faz a entrada da fase lútea, tá? Só que eu queria que você pensasse nesses dois de outra forma. Eu queria que você pensasse também nesses dois, no FSH e no LH, como hormônios que estimulam as gônadas femininas a produzirem também estrogênio e progesterona. Porque a gente ainda não. Você percebeu que a gente não falou até agora do estrogênio e da progesterona? São dois hormônios importantíssimos. A gente não falou deles até agora. Eles não são produzidos na hipófise, eles são produzidos nas gônadas. Por quem? Por esses dois também. O FSH e o LH também dão estímulo para que as gônadas. Então, aqui, ó, eles são os gonadotróficos, ou seja, eles fazem as gônadas trabalharem. E as gônadas trabalham e produzem o quê? Estrogênio e progesterona. Tá entendido? Tá ficando conectado, né? Então, ou seja, se o GNRH lá não fosse liberado no hipotálamo, não teria ciclo nenhum, não teria liberação do FSH e do LH e não teria o desenvolvimento normal do corpo feminino, tá? Agora, o FSH, vamos aprofundar no FSH, produzido onde? Adeno-hipófise, claro, como qualquer hormônio trófico da hipófise. Produzido em resposta aqui ao GNRH, claro. Significado: folículo estimulante, tá? Por quê? Porque estimula a maturação dos folículos. Onde? No ovário. O que é um folículo? Um folículo é uma estrutura presente dentro do ovário, que dentro dele a gente tem um óvulo em desenvolvimento. Pegou? É isso que é um folículo, um óvulo em desenvolvimento. Nome que pode aparecer na prova para esse óvulo enquanto está dentro do folículo. Às vezes aparece com o nome de oócito. Oócito. É raro de aparecer, mas poderia aparecer. Então eu tô preparando você para coisas mais complexas. Entendido? É isso que o FSH faz, tá bom? Então, dentro desse folículo aqui, você tem várias células que elas conseguem sentir essa liberação de FSH e começam a nutrir o óvulo e obrigar o óvulo a amadurecer, tá bom? E só para deixar claro, em um ciclo feminino, não é só um folículo que sente esse hormônio. Vários folículos da mulher respondem a isso, mas geralmente é apenas um mesmo que consegue liberar aquele óvulo, porque assim que ele libera aquele óvulo, os outros param. Quando ele libera o óvulo, ele trava os outros, entendeu? Então ele solta uma sinalização química. Às vezes a mulher libera dois. E é numa dessas vezes que nascem gêmeos heterozigóticos, né? A mulher liberou dois óvulos e dois espermatozoides ali foram lá e pá, fecundaram aqueles dois óvulos e os dois crescem na barriga, mas não são gêmeos monozigóticos, né? Não são frutos de um único óvulo que foi fecundado por um espermatozoide e depois se dividiu. Não, tá? Não é isso. São duas gravidezes ao mesmo tempo nesse caso, em que a mulher liberou dois óvulos. Tá entendido então? É isso, tá? Então,
O FSH ele age onde? Ele age aqui mesmo no folículo, obrigando o folículo a amadurecer. Próximo, então agora sim, tô com tranquilidade que a gente esgotou aqui o FSH, a gente entendeu mesmo aqui a função do FSH, e agora, vamos para mais um, tá bom? LH. LH, hormônio luteinizante, tá produzido onde? Também é na adenohipófise, produzido no mesmo lugar que o FSH, então também ele é produzido em resposta ao GNRH liberado pelo hipotálamo, tá bom? Qual a principal responsabilidade do LH? Escuta isso, aqui eu tenho que te preparar para a prova. Então, quando tu pensar em FSH, tu vai pensar em quê? No desenvolvimento ali do folículo, tá? Quando tu pensar em LH, tu vai pensar de cara em ovulação. LH, tu vai pensar em ovulação. Vai pensar em ovulação, porque o que faz a mulher ovular de fato, tá? O estímulo para ela ovular. Cadê? Saiu o foco aqui da minha câmera. Pronto. O estímulo para a mulher de fato ovular é o pico de LH. Então, se a gente já for olhar aqui no gráfico, você vai ver que justamente ao mesmo tempo que está tendo aqui a liberação do que era um oócito ou um óvulo em amadurecimento que se transformou de fato num óvulo, é a subida brusca do LH. E aí o LH, que é o hormônio luteinizante, o pico de LH causa a ovulação e marca o início de uma coisa chamada fase lútea. Entendeu? Então, Pedro, pensou em LH, eu vou pensar em quê? Eu vou pensar de cara nesse pico de LH sendo responsável. Deixa eu só corrigir a câmera ali, galera, que eu não sei porque tá saindo foco de mim toda hora. Pronto, corrigido. Então, tu vai pensar nisso de cara. Pensou em LH, pá, o pico de LH, ele gera a ovulação da mulher. Mas tu vai pensar numa segunda coisa também. Então, o LH, ele não faz só isso, tá bom? O LH, ele faz a ovulação e a formação do corpo lúteo. Entendido? E o que que é o corpo lúteo em si? O corpo lúteo, ele é como que fosse a casca, o restante daquilo que sobrou das células ali do folículo. Só que esse restante, essa casca, não é um lixo. Isso é algo que justamente vai virar uma pequena glândulazinha temporária. Tá entendido? Então, o que sobra daquela casca vira o corpo lúteo. E o corpo lúteo, ele é pouco importante? Não, ele é muito importante. Ele é muito, muito, muito importante. Detalhe, muita gente pergunta, por que é isso de corpo lúteo? Lúteo significa em latim amarelo. Então o corpo lúteo é chamado de corpo lúteo porque ele é amarelado, entendeu? É isso então. Formado pelo quê? O corpo lúteo pelas células que sobraram do folículo depois da ovulação, depois que foi liberado ali de fato o óvulo, tá bom? Vamos falar rapidinho do corpo lúteo? Se tu perguntar assim, função do corpo lúteo, produção de progesterona. Então, o próprio corpo lúteo, ele produz progesterona, entendeu? Pedro, por que que o corpo lúteo produz progesterona? Porque eu já vou adiantar, a gente vai chegar agora na progesterona e no estrogênio, mas eu já vou te adiantar que a progesterona, ela, ela é muito especializada em segurar o endométrio da mulher. Então faz total sentido, porque acabou de liberar um óvulo e a casinha desse óvulo já vira uma glândula que fica liberando progesterona para manter a estrutura do endométrio da mulher, para a mulher não menstruar, claro. Para a mulher não menstruar, porque se o corpo tá achando que esse óvulo que foi liberado, né, deu trabalho para fazer esse óvulo, para amadurecer ele, esse óvulo vai ser fecundado, vai ser implantado no endométrio. Então olha só o que que acontece depois do momento da ovulação. Olha o endométrio da mulher crescendo. Olha o endométrio da mulher crescendo. Qual é a mudança depois desse pico de LH, qual é a mudança hormonal mais marcante que você está vendo nesse gráfico? A subida de progesterona bruta. É o que mais se destaca, né? A progesterona estava o ciclo inteiro baixa. E agora, ó, e aí tu já entende por causa do corpo lúteo, que é o corpo lúteo que está produzindo essa progesterona extra, entendeu? O corpo lúteo, ele então, a gente pode dizer, deixa eu escrever aqui embaixo. Corpo lúteo, ele faz o quê? Produz progesterona. Mas eu também quero lembrar que ele produz também estrogênio em pequena quantidade. E estrogênio
em pequena quantidade. E quero lembrar que se a mulher de fato estiver grávida, se a mulher realmente engravidar, o corpo lúteo vai continuar ali fazendo isso, mandando progesterona para manter o bebê ali, até mais ou menos entre a quinta e 10ª semana da gravidez. Entre esse período, o corpo lúteo morre. Aí vai falar, o corpo lúteo morre, mas o corpo lúteo não era uma glândula temporária que produzia progesterona para manter o endométrio? Sim, mas ele morre por quê? Porque a placenta, que é o tecido que nutre o bebê, que conecta os vasos sanguíneos da mãe com o bebê para entregar sangue, oxigênio, nutriente, a placenta passa a produzir muito mais progesterona do que o corpo lúteo produzir. Então, o corpo lúteo não tem mais utilidade. Então, corpo lúteo não é algo que vai ficar aqui para sempre. O corpo lúteo ele vai sustentar o início da gravidez. Qualquer mulher que ela tem tá grávida, né? Acabou de ficar grávida, 2, 3 semanas, teve um sangramento, geralmente a obstetra já vai verificar se o bebê tá bem e estando tudo certo com o bebê, ela vai, ó, pá, progesterona nessa mulher. Porque pode estar com algum déficit de progesterona e dando progesterona, geralmente, inclusive, nem é via oral, é via vaginal. Então, enfia um comprimido. A obstetra vai fazer isso, claro, vai colocar um comprimido de progesterona dentro do canal vaginal da mulher, e aquele comprimido ali vai liberar progesterona a nível local no útero da mulher. Para manter o endométrio ali, porque o bebê está fixado ali. Lembrando que a fixação do bebê ali, né, do zigoto na fase inicial, se chama nidação. N-I-D-A, C cedilha A-T-O. Nidação. É pá! Então, muitas vezes, até quando uma mulher acaba de engravidar, sai um pequeno corrimento também da vagina, que é justamente como se fosse a marquinha que a nidação deixa. A nidação, às vezes, causa um pequeno de nada machucadinho, é algo normal. É só, tô falando isso para conectar bastante na cabeça de vocês, para vocês aprenderem isso para sempre. Entendeu? Função principal, então, do corpo lúteo, produção de progesterona. E um pouquinho de estrogênio também, mas produção de progesterona. Ele é uma glândula temporária. E o que, que acontece com o corpo lúteo caso você não engravide? Ou seja, chegou ali no dia da menstruação, você não está grávida, o que, que acontece com o corpo lúteo? Claro, ele se degenera. Se degenera, tá? Depois que ele é feito, ele dura mais ou menos 14 dias. Então, ele vai morrer mais ou menos perto da data da menstruação. Entendeu? Ele vai, não é de uma hora para outra, ele vai regredindo, regredindo e ele some. Entendeu? E aí, quando ele some, é justamente o quê? A data da menstruação. Porque, olha só que interessante. Corpo lúteo produzindo, 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 mas chega aqui, você já ovulou aí, sei lá, tem 10 dias, 11 dias, teu corpo já vê que tu não engravidou, porque se tu engravidasse, teria uma liberação hormonal do próprio feto ali. O que que teu corpo faz? O corpo lúteo aqui, olha o que que tá acontecendo com o corpo lúteo, começa a murchar. Quando ele murcha, o que que acontece com a progesterona? Cai. Quando a progesterona cai, o que que acontece com o teu endométrio? Cai também, porque a progesterona mantém o teu endométrio ali ativo. Essa camada, esse colchãozinho nutricional que é o endométrio, né, pra acomodar ali um bebê. Galera, acho que tá, deixa eu perguntar aqui no chat, acho que tá ficando tudo bem conectado, né? Eu imagino que esteja. Pelo que eu tô percebendo aqui da aula, tá bacana? Todo mundo tá gostando muito, né? Ótimo, 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 ótimo. Perfeito. Tá. Eu vou falar sobre pílula. Já me perguntaram aqui sobre anticoncepcional, tá? Eu vou falar, só que eu já quero adiantar. O que que o anticoncepcional faz? Se você já viu como é que é a bula de um anticoncepcional, você vai ver que o que tem ali é o quê? Geralmente estrogênio e progesterona, ou só estrogênio ou só progesterona. O anticoncepcional, você tomando todo dia, ele vai fazer com que os teus hormônios fiquem todos, tá? Teu nível de estrogênio fique sempre aqui, ó, idêntico o mês inteiro. Isso inibe todos os outros hormônios. Não tem LH, não tem FSH, então tu não tem ali liberação de óvulo nunca. Entendeu? Ah, Pedro, mas isso faz mal? Óbvio que faz. Não há dúvidas de que faça, tá bom? Já foi o tempo em que a gente. Ah, não, anticoncepcional, mas é super seguro. Pô, né? Você tá tomando hormônio. É claro que algum mal faz, mas aí, claro que cada pessoa é uma pessoa e cada um pesa o que é melhor pra si. Mas também não pode ser dito que é algo sem efeitos colaterais e tal. Não, tem muitos efeitos colaterais e podem, inclusive, ser perigosos. A gente vai falar disso nessa aula com calma, tá bom? Então, assim, o objetivo é informação, né? Então, é um método bem eficiente, mas que também traz bastante efeito colateral, porque
né, você está tomando hormônios, então está modificando todo o funcionamento do seu organismo, tá? Vamos lá, vamos falar de mais um hormônio feminino então. A gente já falou do FSH e acredito que a gente já tem bastante domínio do LH. O LH ele provoca a ovulação e o desenvolvimento também, né, o aparecimento do corpo lúteo propriamente dito, que por sua vez o corpo lúteo vai liberar progesterona e estrogênio para manter a estabilidade endometrial, certo? E estrogênio em geral. Primeiro, onde que o estrogênio é produzido? É produzido, você tem que pensar de cara, nos ovários, tá? Nos ovários. Mas especificamente onde nos ovários? Principalmente pelas células do próprio folículo. Então, o próprio folículo, quando está em crescimento, ele libera estrogênio, entendeu? Então, sim, você pode dizer que é o ovário feminino que produz estrogênio, não tem problema você falar isso, é produzido nos ovários. Sim, mas eu só queria que você lembrasse, mas dentro dos ovários onde, tá bom? Células aqui dos ovários e células do folículo também. O próprio folículo produz estrogênio. Entendeu? Então por isso até que depois da ovulação tem uma queda no estrogênio, porque depois da ovulação, né, o folículo se separa, já saiu o óvulo dali, agora fica só o corpo lúteo. Então aqui, ó, dá uma olhada. Olha só o estrogênio aqui de rosa. Tem uma certa queda. Tem uma certa queda ali, tá bom? Porque quem é que estava produzindo? Quem estava produzindo é o próprio folículo, você entende? O folículo, aquele que é alvo do FSH, aquele que vai soltar o óvulo, aquele que vai gerar o corpo lúteo, ele também produz estrogênio por conta própria. Entendido? Efeitos do estrogênio, a gente não falou isso ainda, mas agora vamos lá. Efeitos do estrogênio, principalmente desenvolvimento de características sexuais secundárias femininas. Já falei disso, acúmulo de gordura nas nádegas, seios, e, no geral, características femininas, tá bom? Ah, mudança no perfil dos quadris, mudanças ósseas, tudo relacionado também à gravidez, né? Tudo sempre relacionado à gravidez. Então, você pode falar assim de maneira bem técnica, a distribuição de gordura no corpo feminino, ela é causada pelo estrogênio. O estrogênio, ele manda o depósito de gordura para a região dos seios, para amamentar, e das nádegas, que tem a ver também com o ato de parir, de certa forma, beleza? Outra coisa que o estrogênio faz, então, além do desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários femininos, o estrogênio ele faz também o crescimento do endométrio. Isso aqui é muito importante. O estrogênio faz o crescimento do endométrio. Aí você pode falar assim, pô, Pedro, peraí. O estrogênio faz o crescimento do endométrio, não era a progesterona? Então, eu vou te dar um macete para você entender isso. Basicamente, o estrogênio faz crescer e a progesterona faz manter. Entendeu? Então, a progesterona, o que ela faz é ela mantém aquilo que o estrogênio criou. Sacou? E o estrogênio vai fazer isso em que fase, principalmente? Principalmente na primeira fase, tá? Na primeira fase, o estrogênio, na primeira fase do ciclo, naqueles primeiros 14 dias, o estrogênio tá bem ativo, engrossando o endométrio da mulher, engrossando, 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 né? Espessando, porque a mulher acabou de menstruar. Lembra? A mulher acabou de menstruar, ela tá sem endométrio nenhum. Então, o que que o estrogênio tá fazendo aqui, ó? Olha como é que o estrogênio ele começa a aumentar, ó. E junto, pá, também tem um aumento na espessura do útero, entendeu? Pedro, mas e depois? Depois é mais a progesterona que assume. Então, Pedro, mas a progesterona não apenas mantém, galera, não, a progesterona também cresce, também mantém, o estrogênio também mantém de certa forma, mas é que o estrogênio ele é mais responsável pelo aparecimento da coisa e a progesterona é mais responsável pela manutenção e, consequentemente, claro, ainda tem aqui também um pouco de estrogênio, então é claro que também vai aumentando por causa do estrogênio. Entendeu? Então a gente pode dizer que a função do estrogênio é o quê? Além do desenvolvimento dos caracteres sexuais femininos, é a proliferação do endométrio. Eu queria que vocês usassem essa palavra, proliferação. Proliferação é o aparecimento do endométrio, entendeu? Especialmente na primeira parte do ciclo, que aí a progesterona tá baixíssima, mas o estrogênio tá alto. Entendido então? É isso, né? Ele trabalha no espessamento do endométrio que estava bem magrinho, né? Logo depois da menstruação, tá? Tô falando aqui, nem tô anotando muito, mas eu acho que tá dando para pegar. Uma coisa importante que você já deveria saber desde agora, que eu vou te explicar, é o seguinte: o estrogênio, ele inibe todo o eixo lá, ele gera um feedback negativo no eixo lá do hipotálamo e da hipófise, entendeu? Então, ele inibe a liberação excessiva do FSH e do LH pela hipófise.
entendeu? Porém, isso aqui é bem complexo, vamos lá. É muito perigoso isso, porque eu aprendi dessa forma, mas eu fiquei confuso depois. Falava assim, ó, o estrogênio dá feedback negativo, né? Aí você fala assim, pô, o estrogênio dá feedback negativo lá na hipófise, faz a hipófise então parar de liberar FSH e LH. Mas não faz sentido, porque eu tô vendo aqui que o estrogênio tá alto e o LH e o FSH também estão, né? Primeira coisa, presta atenção aqui no início, tá? O estrogênio tá altinho aqui e o LH e o FSH eles não estão tão altos. Então, sim, o estrogênio ele dá uma acalmada, ele dá uma pausa nessa liberação. Só que quando o estrogênio bate em um pico, quando ele fica realmente muito alto, aí ele inverte. Aí, em vez dele dar um feedback negativo na hipófise, ele dá um feedback positivo. Entendeu? Então, esse pico de LH aqui, de FSH, eles são causados também pelo altíssimo nível de estrogênio. Então, Pedro, peraí, o estrogênio ele faz a hipófise não liberar LH e FSH? Ou faz ela liberar? Os dois. No início do ciclo faz ela não liberar, entendeu? E no final do ciclo também faz ela não liberar. Mas quando ele fica altíssimo, o pico de estrogênio gera logo em sequência também o pico de LH e o pico de FSH, então inverte, entendeu? É isso. É complexo, mas essa parte aqui agora do feedback do estrogênio, cara, isso nunca é cobrado. Isso é um negócio que é muito raro de cobrar, porque isso é uma coisa muito fina, entendeu? Então pronto, já matamos aqui o estrogênio. O estrogênio faz o quê? Proliferação do endométrio, além do desenvolvimento das características sexuais femininas. Agora, a progesterona, que a gente também já tinha falado dela, mas a progesterona é produzida onde? Se o estrogênio é produzido dentro dos ovários, especificamente ali nos folículos, e a progesterona? Eu quero que você diga o quê? No corpo lúteo. Entendeu? Progesterona no corpo lúteo. Função da progesterona, ó, manutenção do endométrio. Manter o endométrio repleto de vasos sanguíneos, manter o endométrio bem, manter o endométrio maduro, manter o endométrio apto para receber o zigoto, a implantação do zigoto e para manter, né? E para nutrir aquele embrião, aquele zigoto, aquele feto. Entendeu? É isso, tá? Claro que a progesterona alta, tenta imaginar agora, a progesterona muito alta. Será que a olha, essa aqui é mais importante, tá bom? Vou te fazer uma pergunta. Será que a progesterona alta, será que ela dá feedback positivo ou negativo na hipófise para a hipófise liberar FSH e LH? Negativo, pô. Que sentido tem? Se a progesterona tá alta é porque a mulher já ovulou e já tem o corpo lúteo produzindo progesterona. Aí eu vou falar pra hipófise, manda folículo estimulante, estimula um folículo que se desenvolver lá no ovário. Hã? Acabou de ser liberado um óvulo. Vou falar, manda LH para corpo lúteo acabou de ser liberado também. Então, é claro que a progesterona, ela dá um feedback negativo nos outros hormônios. Por isso que a maioria esmagadora dos anticoncepcionais tem progesterona. E existem, inclusive, só de progesterona. É mais raro só de estrogênio, tá bom? Ou o anticoncepcional tem estrogênio e progesterona, ou tem só progesterona. Isso é o normal. Anticoncepcional, estrogênio e progesterona, ou só progesterona. Porque é a progesterona que dá o maior efeito anticoncepcional. Por quê? Olha só. Olha o que acontece com a progesterona alta. Quem é que tá muito baixo? Pá! LH e FSH. Com LH e FSH baixo assim, será que a mulher vai ovular? Não vai. Então é um anticoncepcional. Porque a mulher não vai ovular. Não tem FSH para desenvolver o óvulo e mesmo que tivesse, não tem LH para liberar o óvulo. Então, manter a progesterona da mulher alta o mês inteiro é um negócio que faz ela não ter ciclo mais. Acabou o ciclo, não tem mudança. Vai ser o mesmo hormônio sempre, do mesmo jeito. O gráfico vai ficar o quê? Só a progesterona aqui o tempo todo assim, o estrogênio assim, e LH e FSH sempre os dois no chão. Muda completamente o gráfico. Tá bem, então? É isso, beleza? Então, e caso não, aí que tá, né? A gente já entendeu que a progesterona ela faz isso, ela faz a manutenção, o robustecimento, o espessamento aqui do endométrio e ela é antagonista, ela faz feedback negativo na hipófise e também no hipotálamo, óbvio, ela faz feedback negativo na hipófise, no FSH, no LH e no GNRH. Ela trava toda a liberação dos hormônios gonadotróficos.
E o que que acontece se a mulher não engravidar? O corpo lúteo degenera, e o corpo lúteo degenerando, a progesterona cai, e quando a progesterona cai, o endométrio vai embora. E aí, você permite o quê? Quando a progesterona cai, ó, porque a mulher não engravidou, ó, pá! Você permite que agora, hã, o hipotálamo volte a soltar GnRH para a hipófise, que volta a soltar FSH e LH, e aí você agora volta a ter de novo aqui, ó, o FSHzinho, ó, estava aqui, ó, olha como é que o FSH estava baixo, e olha como é que ele aqui, ó, pique, começa a dar uma subidinha. Por que que ele começa a dar uma subidinha aqui, ó? Para desenvolver outro óvulo agora. Entendeu? O LH daqui a pouco vai começar a dar uma subidinha também, vai desenvolvendo, já amadureceu agora o óvulo, o FSH pode cair, o LH vai subindo, o FSH dá mais um pico, ó, pá, um pico de amadurecimento naquele folículo, e o LH dá um super pico aqui, pá, libera. E a mulher ovula aqui de fato, entendeu? Quando ela ovula, ela também libera o corpo lúteo que, ó, pá, começa a aumentar a produção de progesterona e freia todos os hormônios LH e FSH. Entendido? É isso. Claro que tem outros hormônios envolvidos, por exemplo, prolactina. Prolactina tem um aspecto correlacionado. A prolactina ela vai fazer o quê? Ela vai fazer, o desenvolvimento do leite nas glândulas mamárias, tá? A produção do leite de fato, mas aí já é uma coisa mais avançada, aí já é quando a mulher ela tá mais grávida, né, tá mais no final da gravidez, beleza? Então, eu tô citando aqui apenas como um hormônio correlato ao ciclo, tá? E ainda tem um outro hormônio que não foi citado aqui, vai ser explicado em breve, que é o HCG, tá? Gonadotrofina. Ah, Pedro, gonadotrofina era FSH-LH lá na hipófise, né? É, mas essa aqui é outra. Essa é a gonadotrofina coriônica humana. Quem é que libera isso aqui? Embrião, zigoto fecundado. É isso aqui que você detecta num teste de gravidez, tá? Em um teste de gravidez você tá procurando HCG. Entendido então? É isso, beleza? Essa aqui é a primeira visão, essa é a visão inicial, é a visão introdutória já bem aprofundada, claro, né, já isso aqui já é praticamente a matéria inteira, mas essa aqui ficou com 52 minutos, é a visão, pá, completa, macro do ciclo feminino. Agora, na próxima aula, eu achei que fosse fazer tudo em uma aula, mas não tem como, eu preciso de mais aulas, porque eu tô caprichando aqui no negócio, então é pra ficar definitivo, né, pra você ver que já não tem como esquecer o que você aprendeu aqui. Mas na próxima aula a gente vai pegar cada micro aspecto, vai pegar anticoncepcional, síndrome do ovário policístico, todo tipo de coisa que pode aparecer de ciclo feminino. Então, é isso, mas essa primeira aula aqui já é bem sólida, bem completa. Agora na próxima a gente começa a preencher todas as pontas soltas, começa a ver como é que funciona o anticoncepcional, começa a ver as consequências de mudanças nesses hormônios, começa a ver o que acontece quando a mulher engravida e quando a mulher não engravida com mais precisão. Entendeu? É isso então. Só uma coisa que eu lembrei agora que eu queria falar sobre o FSH, que eu acho que é uma frase bonita, né, que é: "O FSH, ele estimula o amadurecimento dos folículos dentro do ovário, mas um desses folículos, por meio de reações químicas, ele se torna o que a gente chama de folículo dominante". Isso é interessante, né. Então assim, ele vai estimular o amadurecimento de alguns folículos, mas o folículo dominante é aquele que vai liberar o óvulo e também vai liberar o corpo lúteo. Então, de fato, é um ou 2 que vão virar folículos dominantes ali. Só para deixar claro, né, que o FSH ele não age em um único folículo, ele age em vários, mas o primeiro que consegue chegar a um estágio bom inibe os outros e vira o folículo dominante, entendeu? Então é isso, galera. A matéria aqui eu já está basicamente completa, isso aqui já é tudo que poderia cair, só que eu ainda vou aprofundar com algumas coisas a mais na próxima aula sobre doenças, síndromes, anticoncepcionais, remédios, etc. Então, parabéns a todos que assistiram aí e até a próxima.